E alcancei a idade adulta em vãs tentativas de encontrar algo que me plenificasse. Divaldo psicografou 258 livros que já venderam 10 milhões de exemplares pelo mundo afora. O dinheiro dos livros é todo revertido para as obras sociais. Ele não fica com um tostão. Mora na Mansão do Caminho e vive com a modesta aposentadoria de funcionário público. Nós não temos o direito de viver profissionalmente desse mecanismo de iluminação de consciências. A amizade acima da religião o fez aproximar-se de Irmã Dulce, a famosa freira católica que ele visitava com frequência. Vendo que ela estava mal acomodada numa cadeira de madeira, quis dar uma cama de presente. Porque é tão desconfortável essa cadeira. Ela sorriu e disse: não faça isto. Esta cadeira aqui é missionária. Com ela eu já consegui 10 camas para o nosso hospital. Todo mundo chega, vê, compadece, manda uma cama. Eu mando lá para a UTI e fico aqui esperando. Essa amizade fácil com outras lideranças é um traço da personalidade conciliatória de Divaldo, em que o princípio da tolerância é exercido, digamos, de maneira radical. 90% das crianças atendidas aqui, que vivem nas comunidades vizinhas, são de famílias católicas ou evangélicas. Não existe nenhum tipo de filtro religioso. O filtro que existe é o da necessidade absoluta. Márcia! Cadê Márcia? Bom dia. Nós somos da Mansão do Caminho. A missão de Ednilson é encontrar as crianças que mais precisam da Mansão do Caminho. Eu vi uma situação subhumana, aonde é uma casa, se é que nós podemos chamar de uma casa, um sovão, junto de um despenhadeiro. Márcia já tem um filho na mansão. O pai dele rejeitou ele e a Mansão do Caminho que abraçou o pai e a mãe nas horas que ele estava mais precisando. E agora quer que seus outros 4 meninos tenham a mesma sorte. Tudo que eu quero é meus filhos crescerem em Cristo e ter uma vida melhor do que a minha. Márcia é evangélica, mas Ednilson nem quis saber. Nosso objetivo é atender o povo, não a religião. Você nem pergunta, né? Não é importante, não é relevante, não existe esse item no nosso cadastro. O próprio Ednilson foi acolhido por Divaldo aos 3 anos de idade. Estudou e virou padeiro profissional. Por gratidão, visita famílias que podem ter o mesmo destino. Me sinto gratificado quando eu vejo aqueles visitados adentrar a Mansão do Caminho. Eu me sinto emocionado com esse trabalho. Mas diz que já tem outros livros prontos. Quer garantir a continuidade de projetos como o do Hospital de Parto Natural. Pariam na rua. Várias vezes demos socorro e pariram dentro da Kombi. Então veio a ideia de fazer um centro de parto. E aqui estamos. O homem que diz conversar com os mortos já trouxe à vida 1.500 bebês. Bom dia. Felicidades, hein? É o caso de Murilo, que veio ao mundo com 49 centímetros e pouco mais de 3 quilos, mostrando para que serve uma vida luminosa. Para poder transmitir um pouco de sol, porque há tantas pessoas em pleno inverno, nesses dias de claridade, e passar deixando pegadas que apontem o caminho de felicidade aos que vêm atrás. Eu gostaria de lembrar que está acontecendo aqui em Bauru o lançamento do livro Seja Feliz Hoje, pelo espírito Joana de Ângeles, evidentemente pelo Divaldo Pereira Franco. O livro está à disposição de todos nós para que a gente aprenda a ser feliz já. Caminhando para o clímax do nosso encontro com Divaldo em Bauru, nós chamamos o senhor Miguel Sardano, que é o coordenador das atividades de Divaldo no estado de São Paulo e presidente do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em Santo André, São Paulo, para proferir a prece que irá preparar mais intensamente o nosso ambiente.
Prezadíssimos irmãos e irmãs, preparemo-nos para este momento sagrado de luz. Nós vamos ouvir uma mensagem de amor e, portanto, cada um de nós vai voltar o pensamento ao Pai Celestial, rogando as bênçãos, as energias poderosas que naturalmente vão se estender por toda esta cidade. Que Deus nosso Pai, ainda uma vez, Jesus nosso Mestre e todos esses benfeitores espirituais desta casa e de todas as casas que espalham a luz na visão da doutrina espírita. Vamos envolver nosso Divaldo Franco, assessorado pelos bons espíritos, que vai proferir a palestra desta noite para a nossa felicidade, para o nosso aprendizado. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. A nova era desponta em luzes, através das admiráveis conquistas da fraternidade, do amor e da paz, entre as quais se destaca, com brilhantismo, o abençoado trabalho de Divaldo Franco, divulgando com extraordinário amor a mensagem sublime do Espiritismo a quase todas as nações do mundo, confirmando desta maneira a missão do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Divaldo, professor, médium, filantropo e orador espírita, é um verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Dos seus 90 anos, 70 foram devotados à causa espírita e às crianças excluídas das periferias da sua Salvador. Nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia, e desde a infância se comunica com os espíritos. Orador espírita de escola, é na atualidade o maior divulgador da doutrina espírita em todos os quadrantes do planeta, esparzindo bênçãos, congregando os corações e unindo-os a Deus. É reconhecido como um dos maiores médiuns da atualidade. Realiza um trabalho de abnegação que já alcança um incrível recorde de aproximadamente 22 mil conferências e seminários, proferidos em mais de 3.000 cidades, de 71 países, dos 5 continentes, divulgando os conceitos espíritas, filosóficos, éticos, numa visão universalista, tornando-se o Paulo de Tarso do Espiritismo de nossos dias. Como médium, já publicou mais de 280 livros em diferentes estilos literários, sendo que 103 destas obras em versões para 19 idiomas. Esses livros atingem atualmente a expressiva marca de mais de 12 milhões de exemplares vendidos, cuja renda é empregada para a manutenção das obras assistenciais da Mansão do Caminho, entre outras. Seu extraordinário currículo apresenta-o como um verdadeiro apóstolo da doutrina espírita e de Jesus, pois se revela um semeador do Evangelho, um humanista, comprovado pelas obras de caridade baseadas no amor ao próximo. Qualificado comunicador, na intimidade é discreto e reservado. Fundou com Nilson de Souza Pereira, em 1947, o Centro Espírita Caminho da Redenção, e em 1952, a Mansão do Caminho,
um complexo educacional com 78 mil metros quadrados e 58 edificações que oferecem, independentemente da crença religiosa, diversas atividades socioeducacionais, tais como enxovais, pré-natal, creche, escolas de ensino fundamental e médio, cursos profissionalizantes em diversas áreas, centro médico, laboratório de análises clínicas, atividades de acolhimento social e espiritual, bibliotecas e centro de parto normal. Diariamente, mais de 5.000 pessoas circulam pela Mansão do Caminho em suas várias atividades. São fornecidas 4.000 refeições dia, gratuitamente. Por ali, já passaram mais de 37.000 crianças e jovens, abrigadas sobre o lema: entre para aprender, saia para servir. Em 26 de agosto de 2011, foi inaugurado o Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira. A iniciativa, caracterizada como serviço de atendimento, avança numa área de proteção aos direitos de segmentos carentes da sociedade. É um projeto pioneiro, ambicioso, tanto em instalações físicas modernas e funcionais, quanto em equipamentos médicos de alta tecnologia. Além de tudo, conta com ambulância totalmente equipada para transporte de pacientes para hospitais da rede pública, no caso de situações de risco ou de emergência. O Centro de Parto Normal está equipado para atender mais de 130 partos mensais, o que é uma bênção para os que irão renascer. Cuidar da criança desde o nascimento até a conclusão da sua escolaridade básica. Este é o sonho que Divaldo Franco está realizando diariamente. Após 5 anos de atividades incessantes, foram mais de 2.500 bebês que ali renasceram, acolhidos com amor, carinho e dedicação. O trabalho desenvolvido por esse dedicado servidor do Cristo é internacionalmente reconhecido por diversas instituições, tendo sido agraciado com mais de 800 homenagens, entre placas, medalhas, diplomas, títulos de doutor honoris causa, de cidadão honorário, etc., que humildemente as transferiu para os anais da doutrina espírita e para os trabalhadores do movimento espírita. Dentre estas inúmeras homenagens, destacamos o título de Embaixador da Paz no Mundo, concedido em Genebra, Suíça, em dezembro de 2005, pela Embaixada Universal pela Paz, e a Comenda da Paz Chico Xavier, do Estado de Minas Gerais, homenageando aqueles que se destacaram na promoção do bem-estar da humanidade. Em 25 de junho de 2016, recebeu da Universidade Santa Cecília, Unisanta, em Santos, São Paulo, o título de professor honoris causa em Humanidades, em reconhecimento pelos trabalhos filantrópicos e pelas suas atividades em favor dos ideais de pacifismo e de amor ao próximo. Sem dúvida, Divaldo é um embaixador da paz, pela sua dedicação e trabalho. Um exemplo para todos nós seguirmos. Sendo assim, Divaldo prepara os tempos de paz e de amor que já se avizinham. Exteriorizando o homem pacífico que é, o professor Divaldo Pereira Franco, no dia 19 de dezembro de 1998, desencadeou o movimento comunitário Você e a Paz, em uma campanha sistemática em prol da não violência, realizada todos os anos no Brasil e no exterior. Aos 90 anos de idade, é um símbolo do movimento espírita mundial. Homem profundamente admirado e respeitado pela União Pública Nacional e Internacional, é considerado por milhões de pessoas como um benfeitor realmente da humanidade. Sendo aquele que sai para lançar as sementes de luz onde é chamado, receba, nobre Divaldo, o nosso muitíssimo obrigado pelos relevantes serviços prestados à humanidade e à causa espírita. Por isso tudo, e por estar hoje em Bauru, a convite da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Bauru, todos nós dedicamos nosso carinho para que você sinta em seu coração aquecido e fortalecido pelo muito que tem oferecido a todos nós. É com muita emoção, com alegria e honra
que passamos a palavra ao ilustre orador espírita Divaldo Pereira Franco, a quem recebemos com um forte aplauso. Muito obrigado. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela TV, Prevê e por demais órgãos da internet, nossos votos cordiais de muita paz. Pedimos permissão para pronunciar a nossa proposta espírita sentado, por uma recomendação médica, graças ao matrimônio com nervo ciático. O notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, teve a oportunidade de asseverar que uma vida que não tem um sentido psicológico não alcançou a maturidade do ser humano. Por sua vez, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, algum tempo depois, exortava, no seu pensamento de reflexão, que é necessário que cada um de nós tenha na existência uma meta, a fim de que essa existência dê-nos maturidade psicológica. Reflexionando a respeito desses postulados que estão centrados na dignificação da criatura humana, recordamos-nos que vivemos um momento histórico, sociológico e psicológico dos mais graves da humanidade. A Organização Mundial de Saúde, fazendo uma análise do que ocorre hoje na sociedade, estabeleceu que por volta de 2025, o maior índice de óbito será efeito natural da depressão. Neste momento, as enfermidades cardiovasculares, as problemáticas das neoplasias malignas, ascendem em um índice apavorante. Nada obstante, a pandemia da depressão toma conta da Terra e o suicídio revela-se como um dos fatores de desagregação da sociedade dos mais perversos. Se continuarmos nessa marcha assinalada pelo desequilíbrio interior e as suas consequências na comunicação e relacionamento humano, a nossa sociedade será consumida por essa vérmina, que é o aniquilamento do corpo sem a destruição da vida. E por isso mesmo, uma análise, embora perfunctória, da depressão merece o nosso melhor carinho. Quando falamos em depressão, por exemplo, não sabemos, pelo menos muitos de nós, o sentido exato desta tremenda manifestação que é um distúrbio de natureza psicológica. Nos últimos 15 anos, as ciências psiquiátricas estabeleceram que a nevrose, assim como outros transtornos na área da personalidade como da mente, deveriam sofrer uma verdadeira reparação de natureza nominativa. E surgiram, então, os transtornos de natureza emocional e de natureza psiquiátrica. E, entre esses, a depressão assumiu uma postura das mais relevantes. Vários fatores respondem
por esse terrível experimento degenerativo dos nossos valores éticos. No entanto, a depressão pode ser observada nas páginas da história na Antiguidade Oriental, assim como nas cidades mais populosas do mundo, nas aldeias, entre pessoas ricas ou pobres, no meio dos intelectuais ou dos destituídos de uma inteligência lúcida. Iremos encontrar, por exemplo, na Bíblia, o caso do rei Saul. Se analisarmos profundamente esse personagem peculiar do Velho Testamento, iremos concluir que os seus estados de exaltação da personalidade, como de queda na melancolia e na angústia, era nada mais, nada menos do que um transtorno depressivo da afetividade bipolar. Porquanto a terapêutica está no próprio livro antigo, quando o rei Saul é atendido pelo jovem Davi, que para acalmá-lo é o criador da musicoterapia. É ele quem vai trazer para nós o saltério, os salmos, a música de harpa. Ele irá suportar tanto o desequilíbrio da fúria como o estado melancólico da indiferença. Mas se recuarmos ainda um pouco, 850 anos antes de Jesus, e nos detivermos no pensamento da Ilíada de Homero, recordar-nos-emos de um personagem, Belenofonte, que teria sido talvez nos registros históricos da filosofia um primeiro personagem portador de transtorno melancólico. Quando ele experimenta o exílio e entra em um estado de perda de contato com a alegria exterior. No entanto, nem sempre recebeu esse nome. Se olharmos hoje a palavra depressão, ela vem do latim deprimere, puxar para baixo. E poderíamos dizer que é semelhante a uma planta daninha que se hospeda como um parasita em uma árvore e termina por matar o cavalo que lhe dá assistência. A depressão é sutil e era conhecida na antiguidade pelo nome de melancolia. Hipócrates, 400 anos antes de Jesus, já se referia a essa melancolia quando ele tem a oportunidade de examinar os 4 humores responsáveis pelas enfermidades, entre os quais o sangue, a bilis negra, a bilis amarela, asseverando, por exemplo, que as doenças provêm dessas gêneses psicopatológicas. Por exemplo, o indivíduo colérico, o indivíduo bilioso, e que a bilis negra seria uma herança ancestral do denominado arquétipo, o pecado de Eva na desobediência. Então nós avançaremos para 200 anos depois de Jesus e iremos encontrar um outro pai da medicina grega, estabelecendo que as enfermidades, em realidade, não são enfermidades. A criatura humana é enferma. Essa tese é hoje defendida também pela Organização Mundial de Saúde. Não há doenças, há doentes. Indivíduos predispostos à instalação de bactérias, de micro-organismos, de vírus, ou a estados de assimilação pelas manifestações várias da convivência humana. Tese, aliás, da doutrina espírita. Porque reconhecemos que a doença é a manifestação de um transtorno anterior à existência atual, como também dela, que o espírito esculpe nos dédalos de si mesmo e que vem de dentro para fora, transformando-se no mecanismo de lapidação das imperfeições para o encontro do self com o ego da criatura humana. Aliás, iremos observar que houve um verdadeiro fenômeno histórico. Por volta do século IV da era cristã, a depressão ou melancolia, como era conhecida, passou a ser chamada de assídia ou assédia. E essa assédia
Era exatamente aquele estado de indolor, de indiferença, de perda de um sentido psicológico. A pessoa deixava de respirar, isto é, de ter o ideal. E, por consequência, naufragava no oceano terrível de si mesmo, perdendo a direção do seu equilíbrio. Se meditarmos um pouco mais, por volta do século V depois de Jesus, teríamos uma verdadeira pandemia, particularmente entre os religiosos, aqueles eremitas que procuravam a intimidade das cavernas para fugir do mundo ou para fugir de si mesmo, procurando uma vida inútil, inócua, sem qualquer sentido de matar o mundo para servir a Deus no isolacionismo. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, fazendo uma análise dessa fuga do indivíduo das lutas, assevera que é um ato de covardia, porque nós fomos criados para um processo de transformações ininterruptas até o encontro da plenitude, que Jung chamava o estado luminoso, palavra originada do latim numen, que significa luz. É bem provável que Jung se haja utilizado desta palavra quando Jesus teve a ocasião de dizer: eu sou a luz do mundo. E estabelecer, não foi dito que vós sois deuses? Então seríamos Deus, com a letra minúscula, porque temos as potências que devem ser desveladas e se encontram em síntese no ser que somos, através da jornada dos corpos em que estivemos, estamos ou estaremos. Dessa maneira, houve um processo de natureza histórica, e nós vamos encontrar na humanidade a manifestação desse transtorno melancólico nas mais diversas experiências. Shakespeare, ao apresentar-nos Hamlet, o jovem príncipe da Noruega, de negro vestido, contemplando a charneca, tem ocasião de dizer melancólico: morrer, dormir, sonhar, quem sabe? Essa interrogação melancólica e triste traduz na obra de Shakespeare a manifestação daquele período pré-elisabetiano da Inglaterra, em que a melancolia havia estabelecido as suas raízes. Mas se nós avançarmos, Leon Tolstói, o eminente pai de um pensamento cristão moderno, também experimentou a urza desesperadora da melancolia. Mas também Jung teve a oportunidade de descer ao fundo da melancolia por 3 anos, para poder conhecer essa ausência de alguns neuropeptídeos, essas substâncias dos nossos neurônios cerebrais, tais como aquelas básicas, que são os fatores reais da nossa alegria. Os neuropeptídeos, que são emissões eletroquímicas dos nossos neurônios, deixam de produzi-las. E então o indivíduo perde a euforia, esse estado de alegria interior que resulta das manifestações das neurocomunicações. E nós vamos entrando no estado de tristeza, de perda de sentido, de perda da afetividade. Aqueles que não estão familiarizados com a problemática magoam-se, porque asseveram que o seu paciente perdeu o amor. Em realidade, esse amor a que nos referimos é o resultado desses fenômenos produzidos pelos nossos neurônios. Naturalmente, a equipagem, a instrumentação, é responsável pela comunicação daquela realidade do mundo interior. O amor está na alma, é a essência divina, mas a aparelhagem não está reproduzindo aqueles fenômenos de comunicação que expressem em profundidade a grandeza do ser que somos, porque nos encontramos sob a sombra em que nós estamos. E foi por volta do século XVIII que a ciência descobriu pela primeira vez os neurônios, que eram ignorados, e logo depois os axônios, aquela parte cauda do neurônio que pode produzir a árvore,
O axônio é a árvore das neurocomunicações. E para que haja um raciocínio, bilhões de neurônios são convocados eletricamente para poder formar a sua rede. E segundo a observação dos mais nobres pais da neurologia, nós possuímos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E eles começam a morrer no instante que nós começamos a nascer. Diariamente, segundo esses mesmos estudiosos, e particularmente o neurologista americano Robert de Rops, 15 mil neurônios por dia. E eu me recordo que quando era jovem, o que não faz muito tempo, na minha cidade natal de Feira de Santana, quando alguém completava 45, 50 anos, está broco, está perdendo o juízo, é porque está velho demais. A ciência ainda estava muito atrasada. A óptica, a fibra óptica dos aparelhos microscópicos ainda estava nos vidros e não se podia penetrar nesses mecanismos delicados e sutis das micropartículas. E a perda daqueles 15 mil neurônios diários não fazia nenhuma falta à organização, porque os neurônios têm a propriedade dos órgãos duplos. Quando perdemos uma vista, a outra exalta-se. Um rim, um pulmão, qualquer órgão de natureza dupla é substituído automaticamente pelo outro que ele preenche a ausência. Mas é que nós, naquele tempo, mantínhamos uma atitude de aceitação da ignorância, dando um verniz de cultura. E, normalmente, depois da menopausa, da andropausa, as pessoas se acomodavam. Eu me lembro de homens válidos de 50 anos jogando dama, dominó na inutilidade. E as mulheres comprando agulha de crochê ou de tricô para tricotearem a vida alheia. Era uma maneira muito simpática de justificar a velhice. Hoje, nós sabemos que não é o indivíduo que fica velho, é a morosidade, a preguiça mental que o faz tornar-se esquecido, naturalmente, das exceções das enfermidades degenerativas, nos problemas de Alzheimer, de Parkinson e etc. Mas então, naquele mesmo período, pela primeira vez, em língua inglesa, nasceu a palavra depression. E a partir de então, aquela melancolia passou a ser chamada depressão. E nós vamos ver Neville, a grande dramaturga americana, que morre de depressão exaltada, de tanto falar e se desgasta. Nós teremos a oportunidade de ver os grandes vultos da história atormentados pela depressão. Edgar Allan Poe, Victor Hugo. E entre as grandes personagens do mundo político, Winston Churchill, o grande herói da Segunda Guerra Mundial, que fez uma proclamação nestas palavras: nunca tão poucos foram responsáveis por tantos. E ele, no seu bunker, no coração de Londres, um subterrâneo modesto numa das ruas principais da capital britânica, comandou a Batalha dos Aliados na Normandia para o momento da paz. A depressão passou a ser examinada agora sob a óptica da doutrina psicológica. E nós vamos ver entre os notáveis pesquisadores o Dr. Emílio Kraepelin, que depois de estudar a esquizofrenia, teve a oportunidade de estabelecer que a depressão pode ser unipolar, tristeza, ou exaltação. E bipolar, a pessoa entra naquela curva da melancolia e, de repente, ela se faz afável, otimista, sonhadora, está no sonho da exaltação. É um momento perigoso, porque no próximo eclipse da queda, o indivíduo suicida. É o momento mais terrível, porque o indivíduo não quer morrer. Ele quer libertar-se daquela sensação de vazio existencial. Mas logo depois, o Dr. Paul Mobius estabeleceu que havia duas causas fundamentais: a causa endógena, interna, e a causa exógena,
externa, dos fatores que levam ao transtorno chamado eventos de vida. Os fatores internos são a hereditariedade. Quem descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se ele descende de um casal de depressivos, ele tem 70% de probabilidades de ser depressivo também. E daí, fazer a terapia preventiva. Procurar fazer uma análise periódica, procurar fazer um check-up. Mas nós, latino-americanos e brasileiros, temos horror a psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, psiquiatra. E normalmente recusamos, porque mas eu não sou louco. E quando vem, às vezes, conversar comigo num tom jocoso, eu digo, não, realmente não é, mas vai ficar. Então é necessário fazer uma terapia preventiva, porque na clínica, no olhar do foco do especialista, determinadas manias, sintomas ou hábitos já são a manifestação de transtornos de natureza depressiva, transtornos psicológicos ou piores, aqueles transtornos com a síndrome psiquiátrica de natureza degenerativa, de observação da vida. Então surgiu a experiência notável da psicologia, que se apresentou sob 3 aspectos. O primeiro aspecto, chamado psicologia behaviorista. O behaviorismo, que é uma palavra americana, inglesa, quer dizer esta manifestação da atualidade do nosso relacionamento. Depois veio aquela outra de natureza da paternidade, dos relacionamentos mais profundos. E, posteriormente, com a presença do extraordinário Freud, veio a psicanálise. Mas por volta de 1970 a 75, nos grandes seminários realizados nas montanhas da Califórnia, exatamente na parte do sul, graças à presença de notáveis eminências psiquiátricas, químicas, de várias classificações, foi criada uma 4ª força em psicologia. Essa psicologia de natureza espiritual, que consegue ultrapassar aquela que tinha por base o sistema nervoso, a hereditariedade. Então, nós temos como fator genésico a hereditariedade, mas também as enfermidades infecto-contagiosas, o mal de Hansen, o câncer, determinadas doenças degenerativas como a AIDS, a tuberculose. Elas propiciam um tal desencanto que nós deixamos de produzir as substâncias da alegria, do prazer. E, naturalmente, entramos em eclipse. Mas, além desses fatores internos, nós temos os eventos de vida, ou fatores externos, a perda, que Freud costumava dizer, quando morrer alguém, viva o luto. Entre nós espíritas, há uma ideia profundamente falsa. Não chore. É muito fácil dizer isso a quem viu partir um ser amado. Chore. Chore. Chore de saudade, de ternura, de carinho, mas não se desespere, não se revolte, não se rebele, que é outra coisa. A lágrima, como dizia o poeta Stevenson, inglês, é a ausência da pessoa presente, é a presença da pessoa ausente. É inevitável chorar. Chorar de saudade e de ternura. Eu sempre tenho pedido aos meus amigos, quando eu morrer, chorem bastante. Nem que seja de fingimento. Porque imagina, ninguém chora, todo mundo é espírita, diz assim, graças a Deus. Mas por que graças a Deus? Ninguém tem a pressa de eu morrer, não estou com pressa nenhuma. Recordo-me de Chico Xavier, o venerando apóstolo da mediunidade, que me disse um dia sorrindo, Divaldo, eu estou com 90 anos e as pessoas estão com a pressa que eu morra. Um jornalista me perguntou ontem, é verdade, seu Chico, que está perto do senhor morrer? Imagina que jornalista boçal. Aos 90 ele queria que Chico estivesse longe. E Chico disse, vocês estão com tanta pressa, mas eu não estou com pressa nenhuma. O corpo está gasto, mas eu estou jovem por dentro.
Eu estou jovem por dentro e por fora. Veio agora este matrimônio com o ciático, mas eu vou me divorciar. Já melhorei bastante. É que é um processo de dividir os bens e ele ainda está levando alguma vantagem nas minhas pernas. Mas eu tenho certeza que é o resultado final do juiz, que se chama consciência. E qualquer doença é uma advertência do nosso organismo dizendo: algo em você está errado. E é necessário que, ao invés de queixar da doença, façamos a viagem interior para ver o que está errado em nós. E retifiquemos. Porque não existindo doenças, mas existindo doentes, há uma interação desse binômio, saúde e mal-estar. Se nós nos harmonizarmos por dentro, teremos o bem-estar por fora. Dessa maneira, a ciência conseguiu penetrar de tal forma que os eventos de vida, as perdas, a perda do emprego, a perda de uma afetividade, a perda de um bom relacionamento, a perda da lealdade de um amigo, enfim, qualquer coisa, a perda de uma moeda, de algo que a gente quer bem, não é um apego negativo, é um hábito de afetividade. É equivocada, mas é uma afetividade. Então isso nos leva ao transtorno depressivo. Mas o que os notáveis psiquiatras não se deram conta é de que existe um terceiro fator, que é o fator de causa e efeito. Aliás, Allan Kardec, na sua sabedoria, mostrada através dos últimos 170 anos, desde a publicação do Livro dos Espíritos, teve o cuidado de não utilizar a palavra sânscrita karma, roda, a roda de samsara, porque o karma quer dizer que é um pagamento compulsório. Errou, paga. Allan Kardec teve a sabedoria de recorrer à física newtoniana. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. É de uma sabedoria ímpar, porque no capítulo 9 do livro Céu e Inferno, quando ele trata daquela extraordinária lição a respeito do Código Penal da vida futura, ele apresenta um índice ou um item através do qual podemos depurar das nossas imperfeições, porque nós não somos maus, nós somos ignorantes. E o pior inimigo do indivíduo é exatamente a ignorância, que abre as portas para o egotismo, para o egoísmo, para o egocentrismo, para o orgulho, a vaidade, para essas manifestações degenerativas do nosso caráter, cujo oposto é a solidariedade. São o altruísmo, o bem-querer, o sacrifício, a afetividade dilatada. Então, poderíamos colocar como fator preponderante a reencarnação. Somos o que fizemos de nós. Estamos fazendo o que seremos de nós mais tarde, porque nós somos os semeadores da colheita que teremos a oportunidade de reunir em nossos braços, graças ao amor divino. Amor que somente gerou bem. É uma velha discussão filosófica. Se existe o mal, foi criado por Deus. Se foi criado por Deus, ele é responsável pelo mal. Com o que não concorda Albert Einstein. Em uma aula em que o jovem Albert Einstein estava presente, o professor materialista disse: pois é, existe o mal ou não existe o mal? O aluno ficou em dúvida e terminou por dizer: bem, existe o mal. Ele disse: então, Deus é o autor do mal. E aquele jovem levantou-se e disse: professor, um momento, não é exatamente assim. O mal não é criado por Deus, é a ausência de Deus. Vamos dizer que eu tenho um bloco de gelo, estado sólido. Coloco ao calor e ele se evapora, estado gasoso. Ponho a diluir e ele entra no estado líquido. Deus não tem nada a ver com isso, é a temperatura. Então, a temperatura presente, quando ela desce a determinado grau, ela produz o gelo. Mas quando ela sobe a determinado grau, ela muda a estrutura. Então, não foi Deus, é o fenômeno natural. Então, digamos que o mal é a ausência do bem. E Allan Kardec, mais uma vez, foi de uma sabedoria incomum, que é o bem. Pergunta a ele no Livro dos Espíritos. É tudo aquilo de acordo com as leis de Deus. E o mal é a ausência disso. É de uma claridade
cristalina, convocando-nos a uma autorreflexão. Qual é o fator primordial da depressão? É o estado alterado de consciência, que nos vai levar ao estado de consciência alterada, que é o transtorno psicológico. Mas há a possibilidade de nós modificarmos, sem a menor sombra de dúvida, através das várias terapêuticas, desde aquelas clássicas, a alopatia, a homeopatia, até aquelas outras alternativas. Foi publicado nos Estados Unidos um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. E esse livro me fascinou quando eu li, faz algum tempo, as suas 600 páginas, de um autor do The New York Times, Solomon. Ele é depressivo crônico. E ele experimentou 200 terapêuticas alternativas e continuou deprimido. Também é notável verificar que o grande psiquiatra americano Milton Erickson, que criou o ericsonismo, o eminente professor da universidade grandiosa do centro dos Estados Unidos, era um depressivo crônico. E era o mais notável terapeuta da depressão, porque ele sabia o que era a depressão. E ele recomendava a terapêutica na arte de contar histórias, sendo que hoje essa terapêutica está na doutrina espírita, naquele item, fora da caridade não há salvação. Porque Jesus nos trouxe o amor, e os teólogos assamarcaram o amor e fizeram um instrumento de agressividade religiosa, adulterando o ensinamento do mestre. O cristianismo, depois do século IV, para ser exato, 13 de junho de 313 do Edito de Milão, quando Constantino declara tolerância para com o cristianismo, e o cristianismo senta-se ao lado de Constantino para governar o mundo, a doutrina do Cristo passou a ser alterada, para não dizer adulterada. Mais tarde nós vamos ver aquela doutrina, como dizia Santo Eusébio, da patrística, um dos pais da igreja, dizer que enquanto nós éramos perseguidos, éramos pulcros. Na hora em que adquirimos autoridade e cidadania, tornamos-nos perseguidores. As cruzadas. Estamos pagando o preço das cruzadas hoje, no mar Mediterrâneo. Naqueles que buscam o Ocidente na necessidade de paz. Na Síria devastada, Síria que comandava Israel, graças ao primeiro triunvirato, quando conquistada Jerusalém, ela foi entregue à direção da Síria. Nós vemos hoje aquele êxodo dos milhares que morrem nas águas dos mares do antigo Levante, agora procurando fugir da barbárie dos seus países, como efeito inevitável das cruzadas. O furto, a destruição, a busca de uma sepultura vazia, que no fundo era mais o interesse da rapina dos bens orientais pelos atormentados ocidentais da Europa, graças ao fanático sacerdote Pedro, que saiu pregando as cruzadas. Então nós estamos naturalmente na lei de causa e efeito. Atormentamos o Oriente ontem que nos atormenta hoje, como efeito natural. Aqueles que foram para lá destruir e furtar, roubar e agredir, estão voltando para casa no estado lamentável de padecimentos. Mais de 1.500.000 conseguiram encontrar no exílio alguma segurança. Até quando? Mas nós então vimos o recrudescer da ignorância através da violência, efeito inevitável da Santa Inquisição, que terminou por exterminar os reencarnacionistas desde 552 até o século XIX na Espanha, aqueles que eram os adoradores de Deus e promulgavam a reencarnação, aqueles que procuravam demonstrar que a vida tem um sentido psicológico, amar. E então o amor no Evangelho foi absorvido pelos aristocratas teólogos, com algumas exceções, é claro. Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, São João da Cruz e milhares de anônimos.
o Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer e outros. Mas a grande maioria deixou-se engolfar pelo poder e a perseguição. E então hoje estão nos tormentos da lapidação interior para poder encontrar a paz de consciência no autodescobrimento, no conhece-te a ti mesmo. A questão 9 e 19 do Livro dos Espíritos. A velha interrogação. Como poderemos encontrar a felicidade? Qual o método mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações? E a resposta é de uma profundidade técnica. Um sábio da antiguidade, Javolo, disse, porque a tese não é do sábio. Ela se encontrava no santuário de Delfos, quando Sócrates foi ali visitar e dialogar com Deus Apolo. Ela pertence aos 7 sábios, Genotese auton. Conhece-te a ti mesmo. E Kardec elabora que é através do amor, pela ação da caridade. O amor sai hoje da teologia para ser psicoterapia. Quem ama, não adoece. Quem ama, tem doença, mas não fica doente. Ser doente é uma coisa. Ter doente é um acidente biológico, porque é transitório. Tive a ocasião de fazer um seminário nos Estados Unidos com um dos pais da cancerologia contemporânea, o Dr. Bernie Siegel. Ele fez abordagem terapêutica acadêmica e eu fui convidado para apresentar a terapêutica espírita. E então, conversando, ele me disse, as pessoas têm pavor ao câncer. Mas câncer é uma palavra. E muita gente morre do diagnóstico. Nós, quando queremos ludibriar o paciente, dizemos, bem, você tem uma neoplasia maligna. Ele faz, e é grave, doutor? Não, é relativamente grave. Mas o paciente não sabe que neoplasia maligna é câncer, com todas as letras. Se disser ao paciente, você tem câncer, Ave Maria, não, é bem que dizer, você tem gripe. Há pessoas que morrem de gripe, de pneumonia, que morrem de um tropeço, bate a cabeça na borda da banheira, tem uma concussão cerebral. Então, a doença está na relação direta das resistências morais e espirituais do doente. Eu tive câncer e disse para ele, o que é que você quer comigo? Afinal, eu tratei você muito bem, um câncer prostático. E disse para a próstata, que negócio é esse? Quem já viu? Eu lhe respeito tanto, então me respeite, por favor. Ela ficou com medo e foi embora. Eu era um grandíssimo ignorante, e ainda sou, mas era pior. E alguém me disse, faça o PSA. E, aliás, aproveita a brecha para dizer que quem tem mais de 35 anos, faça. Não pode haver ninguém mais corajoso do que ser homem. Se parto fosse masculino, a humanidade acabava. Só teria o primeiro filho, e mais nenhum, que ninguém é bobo. Mas a mulher é resistente, ela nasceu para isso, Deus dê a compaixão e mais filhos para ela. E o homem tem pavor, qualquer coisa que doa, não dói nada. É uma picada de injeção para dar um pouquinho de sangue, um pouquinho de nada. E faz o exame para medir o hormônio masculino PSA. Se você aos 35 anos, 40, 45, 50, tiver até 3, está ótimo. Mas se tiver 4, você passa a fazer um exame complementar, fazer o toque. Se tiver 7, você faz uma biópsia. Se tiver 10, você está com câncer. Então é tudo assim tão natural, é tão agradável, tão lógico. E eu, na minha suprema ignorância, forte como um touro, alguém disse, Divaldo, faça. E um urologista, muito meu amigo, materialista, disse, você já fez exame de PSA? Na minha cultura baiana, eu perguntei, o que é mesmo PSA? Ele me explicou e eu digo, não, nunca fiz. Você sente alguma coisa? Eu digo, também não sinto nada. Ele disse, vamos fazer. Fez. Eu estava com 27. Achei tão bonito, eu digo, nossa, doutor, bem alto, né? Ele disse, é de câncer. Você está com câncer prostático. Eu digo, eu duvido. Está sim. Então ele fez o toque, lá estava a ameixa toda enrugadinha. Ele disse, pois é, mau sinal, quando está lisinha, mas vamos fazer a biópsia. E como eu tenho cartão médico, né, porque é muito elegante, que se chama SUS, eu então fiz o exame com dor, sem anestesia. E passei a segunda fase numa cadeirinha no cobertor do corredor.
Achei uma beleza. Nossa, como é bom ser pobre. Então eu achei aquilo tão chique. Pois bem, deu negativo. Eu fiz 6 biópsias. Eu disse ao médico, ai, já acabou com ela. Cada vez se dava 21 pedacinhos, vezes 6, 120 e tantas vezes. Eu digo, não precisa mais operar. Já foi operada. Ele disse, você tem câncer. Eu digo, não tenho câncer. É uma questão de querer, porque eu ia querer ter câncer. Quando ele me deu aqueles 27, ele ficou horrorizado, mas de volta você não sente nada. Eu digo, não, deve ser um câncer mediúnico, né? O que é que eu vou fazer? Então eu pedi a Deus e disse para ele, o que é que eu devo fazer? Ele diz nada. Agora nós vamos fazer uma série de exames, etc. Porque ela está com a dimensão muito grande, o peso. E aí me explicou, que eu também não entendi nada, mas eu fiz de conta que o senhor fazer. É um sinal maravilhoso da ignorância. Eu disse, o senhor me dá 10 dias para eu diminuir? Ele disse, você vai diminuir? Eu digo, vou. Como? Através da visualização terapêutica. A consciência rege o organismo, o espírito comanda. Não é a matéria que comanda. A matéria é fraca, fraco, é o espírito, já nos dizia Kardec. E os latinos diziam, mens agita-te molem. O espírito comanda a matéria. Então comecei a fazer visualização terapêutica. Desci até a próstata, como o Chico Xavier me havia ensinado, e conversei com as células. Chico me contou como é que ele fez várias experiências, e então ele olhava as células e dizia assim, meninas, porque tudo em Chico Xavier é diferente. Ele olhava as células e dizia assim, meninas, eu tenho procedido tão bem, procedam bem comigo, conversava, e as células ouviam. Eu comecei a descer, durante 10 dias dialogamos, e quando eu voltei estava com 18. E pedi mais 10 dias, desci a 8. Aí eu já não aguentava mais da visualização terapêutica. Resultado, fiz uma pequena cirurgia, e agora eu tenho 0,02. Estou quase recém-nascido aos 90. Eu espero que aos 100 dê 0,000, e o médico disse, você já morreu. Porque é só quando ela dá 0,000. Então eu quero dizer que façamos. Nada de dizer, em mim não pega. Já pegou. É um fenômeno natural, porque nós nos sentamos. E esta glândula tem a peculiaridade de qualquer pressão, ela se enruga. Ela tem apenas uma finalidade fisiológica, que é liquefazer o espermatozoide, nada mais. Produz uma substância que liquefaz. E está aí para nos dizer assim, cuidado, hein? Câncer de próstata é tão elegante, imagine. O presidente da República Francesa morreu de câncer de próstata. Como também o câncer de colo de útero. Nenhuma dúvida, ou de mama. Aí vem outubro rosa, como nós tivemos setembro amarelo. Prevenção do suicídio, prevenção do câncer de mama. Graças a Deus, o amor saiu da teologia para entrar na ciência através da afetividade. E então hoje o amor pode nos curar dos nossos males internos, porque Deus é amor. A palavra é de João, Deus é amor. João Evangelista. E eu vos recomendo que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. E nesta recomendação, nós não vamos encontrar a presença tormentosa da depressão, que pode ser refeita através da terapia notável do Prozac e de tantos outros produtos que deveremos tomar até o dia em que o médico faça a reversão. Muitos pacientes me dizem, mas Divaldo, a gente muda de comportamento. Muda e daí? Porque vai mudar a estrutura dos neurônios. Os neurônios vão ficar forrados das substâncias químicas que não está produzindo. Então nós mudamos de comportamento. Mas à medida que mudamos e o neurônio recupera a faculdade, nós nos melhoramos. E então o médico vai fazendo a mudança até o momento de nos liberar. Nunca achemos que estamos bem. Eu vou suspender, porque a recidiva é incurável. Se recidivar, nós teremos o grande perigo de novamente. Mas então nós temos hoje um arsenal imenso de informações a respeito da depressão, técnicas. Mas Allan Kardec, na sua visão quase profética, teve a coragem de dizer no Livro dos Médiuns, capítulo 24 das Observações,
Um grande número de pacientes que se encontram nos hospícios, palavra da época, não são loucos, são obsidiados. Eles são vítimas de interferência espiritual, que nós encontramos no Evangelho de Jesus e muito antes, como Saul, que ademais da depressão orgânica, era também vítima de fatores de natureza mediúnica degenerativa, de obsessão. E foi exatamente a ele que apareceu Samuel, o grande legislador, e pediu que ele transformasse as armas de guerra em instrumento de lavoura através da sensitiva do Endor. Então existem em nós presenças espirituais perturbadoras, porque vivemos no universo Einstein, ondas, mentes, vibrações, e sintonizamos através da qualidade nuclear da onda em que nós emitimos, a lei das afinidades. Como somos espíritos imperfeitos, ainda estamos na sintonia com espíritos vulgares, perturbadores, perturbados. E podemos ascender na escala da evolução, separando-nos deles pelos tons vibratórios. E para isso não necessitamos de nada externo. Por isso o Espiritismo não aceita nenhuma atividade externa, a não ser o passe, que é uma transmissão energética, é a bioenergia, a água magnetizada, e ela tem a sua própria terapia, uma terapia psicológica, a transformação moral do indivíduo para melhor, a paciência, como diz o codificador, a prática do bem, porque os espíritos maus não são persistentes, eles são devastadores, mas são atrasados. E a lição de amor de Jesus é de ternura, é de compaixão, é de misericórdia. Durante 40 anos, eu estive acompanhado de um espírito que eu chamava o Máscara de Ferro. Ele me apareceu quando eu tinha 8 anos de idade. E eu coloquei o nome Máscara de Ferro por causa de uma película cinematográfica que eu assisti na juventude, a respeito de um prisioneiro da ilha Dif, uma peça de teatro que foi levada ao cinema e foi clássica no século XVIII. Então o semblante dele era pétreo. E ele me dizia, eu vou te matar. E eu achava graça, era assim, que interessante. Eu até lhe agradeço, porque você é morto, né? E se você me matar, ótimo, porque eu vou para aí e vou cobrar. Claro, nós vamos negociar, trocar figurinhas. Durante 40 anos, esse espírito esteve ao meu lado, eu considero um benfeitor. Porque graças a ele, eu dei uma melhorada no procedimento. Quando eu tinha a tentação de proceder mal, ele me aparecia e dizia, é isso que você espera, não é? Tchau, Belo. E mudava de atitude, e ele perdia o jogo. Até um dia que ele me disse, eu te detesto, eu te perdoo, mas tu não me convenceste, tu me venceste pela paciência. E eu vou deixar-te um período. Eu achei tão estranho. No dia seguinte, quando eu acordei, que eu não o vi, eu achei que estava me faltando algo. A gente sente falta. Eu digo, nossa, que dia é este? Está me faltando algo. Era o Máscara de Ferro. Nós éramos muito amigos em litígio. E me vi livre, me acostumei. Uns 10 anos depois, eu estava na Mansão do Caminho, quando trouxeram uma criança. E o porteiro me chamou para vê-la. Eu fui correndo, saí da minha sala, fui à portaria, uns 80 metros de distância, e lá estava uma criança afrodescendente, num estado deplorável. Eu nunca tinha visto, eu tirei crianças da lata do lixo, tirei. Nós tiramos crianças da lata do lixo, crianças comidas por formigas, deixadas nos matagais, tudo que você possa imaginar. Mas aquela era lânguida, era terrível, pequenina, morrendo à fome. E a mãe me dizia, nós nos alimentamos de sopa de papelão, que tirava do lixo. Cozia, tirava a gordura daquelas caixas de papelão dos restaurantes, botava água e sal e nutriam-se. E a mãe me disse chorando, não deixe a minha filhinha morrer. Eu digo, quem trabalha nisso é Deus. Eu vou oferecer os recursos. E internamos-la em nosso ambulatório, a mãe e a filha, e com algodão, umedecido leite, eu comecei a passar nos lábios, porque ela não tinha estômago para uma primeira refeição. E ficamos as primeiras 40 horas cuidando. Mas ela era tão feia que eu disse, você vai ser Miss. Miss Horror. Porque nos Estados Unidos tem Miss Cebola, Miss Melancia.
Então teve esse horror também, mas era Miss. Era a pessoa mais feia que eu já conheci. Mas era tão feia que ficava engraçada. Era a única. Então era uma Miss. E fomos tomando afeição e ela não desencarnou. Não desencarnou, cresceu. Tinha o lábio leporino bifocal. E então tornamos-nos muito amigos. E eu fiz de tudo para conquistá-la. Mas na hora em que eu tomei da mãe e fui levando para o serviço médico, me deparei com o Máscara de Ferro. Ele me apareceu. Eu disse, nossa, quase 10 anos que nós não nos víamos, não é? Ele disse, pois é, voltei. Eu digo, que hora errada, você voltou, meu irmão. Porque essa criança está morrendo. E ele disse, posso te pedir uma coisa? Eu digo, você nunca pediu, você sempre impôs, mas pode. Ele disse, toma conta desta criança. Eu disse, mas eu vou tomar conta sem seu pedido. Ama! Eu digo, isso aí é outra coisa. Você não vai me dar ordem, eu vou amar se puder, né? Mas você sabe que no fim eu vou amar mesmo, você me conhece. E procurei dialogar com ironia com ele, era o único recurso. Por fim eu perguntei, mas por que esse interesse por ela? Porque é minha mãe reencarnada. E se tu a amares, eu me verei obrigado a te amar. Eu digo, não me diga. Quer dizer que ela é mami? Vou dar uns bons beliscões de caranguejo nela. Você não fará isso? Não. Há 40 anos que você me belisca. Então, venha, mami querida. Vamos nos divertir a valer. O espírito ficou alucinado. E eu digo, agora ele me paga, né? Amor com amor. Ficou, mas você vai fazer isso? Eu digo, você fez em mim 40. Eu vou fazer 40 dias. Terminamos amigos. Ele ficou meu amigo a partir de então. Hoje, ela está com 29 anos. Mas o que eu quero ressaltar é que ela não gostava de mim. Por incrível que pareça. Eu fiz chantagem, dava presente, nada. Eu então fiz energia da pedagogia do não. Ela chegava e dizia assim, tio Divaldo, o que é que o senhor me trouxe da viagem? Eu disse, metade do que você guardou para mim. Mas eu não guardei nada, eu digo, então fico com metade. E eu fico com a outra metade. Então nossa vida era assim, um relacionamento de amor e de dentada. Foi passando o tempo, quando ela completou 15 anos, ela veio à minha sala e disse, olha, tio Divaldo, hoje eu sou senhorita. Completei 15 anos. Eu digo, então sente-se, faz favor. Levantei-me e teatralizei, tranquei a porta da minha sala, peguei a chave, coloquei na minha gaveta, tranquei a gaveta, ela ficou espantada. Eu tirei a chave e coloquei dentro de um vaso. Olha que cena ridícula. E aí me sentei, cruzei a perna e disse, agora nós vamos ter um diálogo de homem para homem. Olho no olho. Ela disse, mas tio Divaldo, eu digo, ela, bem afrodescendente, ficou numa cor que na Bahia, que é a cidade mais bela do mundo, depois de Bauru, então eu disse para ela, ela ficou na tonalidade que nós chamamos foveiro. Nem preta, nem branco, nem roxo. É aquele tom furta-cor. Mas de volta eu digo, hoje você vai me explicar por que não gosta de mim. Eu não me importo, em absoluto. Porque o importante é que eu gosto de você. Agora, você não gostar de mim não me faz a menor diferença. Mas eu gosto de você. Mas gostaria de saber por quê. Ele disse, Divaldo, eu gosto do senhor. Eu digo, não gosto. Você só vem falar comigo porque a tia manda. Porque eu controlo aqueles que me evitam. Eu tenho experiência mais do que você. Eu tenho o triplo da sua idade. Então, eu tenho experiência. Por quê? Alguma vez eu lhe bati? Não, senhor. Lá não existe isso. Alguma vez eu lhe maltratei? Não, senhor. Alguma vez eu lhe puni, lhe botei de castigo? Não existe. Em nossa casa não há castigo. Há liberdade com responsabilidade. Errou, perde o mérito. Acertou, ganha mérito. Nada mais fácil. Ela diz, não, senhor. Eu digo, e por que você não gosta de mim? Aí veio a revelação, meus amigos. Tio, eu adoro o senhor, mas eu tenho medo. Medo de mim? Por quê, minha filha? Não sei. Eu tenho a impressão que o senhor vai me reclamar. E eu já lhe reclamei. Não, senhor. Por que você tem essa impressão? Não sei. Eu tenho medo. E depois eu vou lhe contar por quê. No ano de 1624, em determinado momento do governo de Richelieu, aconteceu isso, aquilo, etc. E eu tive um desentendimento com seu filho,
que era uma personalidade religiosa. Eu exercia uma função religiosa. Naquela eclesia, eu tinha que colocar o que mandava a teologia. E eu apliquei a punição conforme as regras. E ele não me perdoou. E você, como muitas mães, apoiou seu filho errado, até hoje. Mais de 400 anos. Agora, eu nunca mal nenhum a ele eu fiz. Pelo contrário, ele esteve comigo uma boa temporada. Hoje nós somos amigos. Ele me ajuda, me orienta, me estimula muito. Somos amigos. Porque sendo você a mãezinha dele, ele acha que sendo bom comigo eu seria gentil com você. Mas eu sou gentil com todos, porque esse é meu dever. Não é virtude. Proceder bem é um princípio ético. Não é uma virtude teologal. É um dever para com a sociedade. Ela, então, se revelou a melhor filha biológica que os senhores, por acaso, possam ter. A partir de então, eu sempre durmo poucas horas, 4 horas, e moro no primeiro andar da administração da Mansão do Caminho. Ela ficava na escada, lendo, estudando, mas, em verdade, era me vigiando. Quer dizer, minha filha vai deitar, que é muito tarde. Não, tio, eu vou ficar para lhe dar um cafezinho, uma coisa. E, às vezes, eu pegava cochilando. E já está na hora de nós dormirmos. E um dia foi tão interessante, eu estava realmente cansado. E disse, hoje eu estou mais cansado. Ela morava defronte de mim, porque era uma comunidade. Nós tínhamos 25 lares, família. E ela foi, e de repente eu estava no toalete, quando alguém bate a porta, eu desço correndo, era ela, pálida. O que é que lhe aconteceu? Eu disse, nada. Mas eu estava no toalete. É que eu também, infelizmente, também sou gente. Eu fui lavar a cara para poder dormir. Mas, tio, não morra. Eu nunca me comovi tanto. Ele disse, mas eu vou morrer, minha filha. Não vai. O senhor não pode morrer. Eu não posso ficar órfã outra vez. Eu lhe peço que não morra. E me segurou as 2 mãos. A grandeza do amor. Eu olhei para aquela menina de 16 anos e disse, minha filha, eu prometo que não vou morrer. Quando o corpo descer à sepultura, eu voltarei para estar ao seu lado. Porque esta é a bênção da doutrina espírita. O espiritismo é a ciência que matou a morte. Olhem que gesto de filosofia. Matou a morte. Porque nos transferiu de um estado vibratório para outro. Nos deu consciência do si. Nos demonstrou a realidade da vida, mas também o intercâmbio entre bons, menos bons e maus. E aqueles que se odeiam. E entre aqueles que se odeiam, as obsessões. Então, muitas vezes, o fenômeno denominado de depressão pode ser um fenômeno de obsessão telepática. Começa numa onda mental, uma monoideia. Nós estamos aqui, chega aquela ideia assim, você é um miserável. Você não vale nada. Olha, todo mundo está te censurando. Eu digo, que bobagem, na minha cabeça. Aquela monoideia volta. Ela volta. É a obsessão instalando-se por telepatia do nosso inimigo. Daí a pouco é um diálogo. Nós começamos a dialogar mentalmente, a ficar observando, criamos manias, transtornos de outra natureza, transtornos esquizofrênicos, hebefrênicos, catatônicos, transtornos do pânico, transtornos de várias ordem, que são de natureza obsessiva, porque todos nós somos médiuns. Allan Kardec. A mediunidade não é uma faculdade superior, é uma faculdade da alma que o corpo transforma num 6º sentido. E no porvir, poderemos aprimorar esse 6º sentido e naturalmente incorporá-lo ao nosso ser, como esperava Charles Richet, o prêmio Nobel de Fisiologia, o maior sábio da França no século XIX. Então a obsessão pode começar assim, ou através de um surto. Nós temos uma cólera, nós somos vítimas de uma circunstância, nos encolerizamos e entramos em sinfonia com as entidades perversas. A partir dali vem aquele ressentimento, vem o nosso drama mental, os nossos neuropeptídeos começam a produzir estados de transtorno das comunicações e nos levam a essas situações psicopatológicas que tanto nos destrói. Que fazer? Amar. Fazer o bem, todo o bem ao nosso alcance. De estender a solidariedade. Quem é tão pobre
que não pode ter um olhar de ternura para o miserável? Quem é tão pobre que não pode perdoar? Talvez o erro dele não mereça perdão, mas você merece perdoar. O perdão é bom para nós. Porque ter inimigos, todos nós temos. Todos. Mas ser inimigo é outra coisa. Desencarno sem ser inimigo de ninguém. Ninguém chega aos 90 anos sem ter experimentado quase de tudo. Nunca revidei. Porque eu preferi ser a vítima a ser o algoz. Simplesmente calei. Aprendi com o Evangelho que o silêncio é o nosso mestre. E os exemplos são a nossa expressão da realidade. Não da persona, da máscara, mas da individualidade do self, do espírito que somos. Então é necessário que nós que aqui estamos, no mínimo, calculo umas 1.100, 1.200 pessoas. Há uma estatística de Solomon, que em cada 10 indivíduos, 3 são depressivas. 3 foram depressivas. 3 serão depressivas. E escapa um, que tem um choque tão grande que fica depressivo também. Porque todos nós passamos por fases depressivas sem sermos depressivos. Todos temos melancolia. Temos um pouco de depressão, de tristeza. Deixamos de produzir a serotonina, a noradrenalina, a oxitocina. Esses neurônios, ou esses maravilhosos neurocomunicadores, que de um momento para outro desaparecem, mas eles voltam. Se nós recuperarmos a alegria, se nós caminharmos 8 quilômetros, dizem os modernos terapeutas, ele vale mais do que uma drágia de qualquer barbitúrico. Se nós amarmos, se nós meditarmos no Sermão da Montanha, na parábola do filho pródigo, diz Hector, um dos mais notáveis terapeutas da atualidade, Milton Erickson, medite no texto do Evangelho, penetre, e você então se livra da depressão, porque obriga os seus neurônios a produzir oxitocina, essa substância que a mulher produz para o feto, e quando ele nasce e coloca sobre o ventre, ele recebe agora a vibração de oxitocina, para não ter conflito mais tarde de depressão. Eis aí a excelência do amor. Se alguém nos fez um mal, problema dele. Se fizemos um mal, problema nosso. Se alguém não gosta de nós, a dificuldade é dele, que toda vez que nos veja vai ter dor de cabeça. Mas quando somos nós que não gostamos, problema nosso, que vamos sentir-nos maus. Então a nossa proposta de dar um sentido à nossa vida seja útil. A notável Prêmio Nobel de Literatura, a chilena, que escreveu este poema Servir. Tudo serve em a natureza, o ar, a água, a vida. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Gabriela Mistral. Então que façamos da nossa vida um evangelho de feitos, que mergulhemos o nosso pensamento nessa doutrina libertadora, meditando profundamente nas páginas lúcidas do Livro dos Espíritos e na codificação por um todo, na Revue Spirite, de onde Allan Kardec retirou parte das obras básicas e ampliou o Livro dos Espíritos. E nós encontraremos o sentido psicológico. Me perguntam sempre qual é a minha missão na Terra, porque todo mundo quer ter missão, não quer ter trabalho. Todo mundo é missionário, mas não quer ser trabalhador. Todo mundo quer cargos e não encargos, tarefas. E é toda vez que alguém me pergunta, Divaldo, qual é a minha missão? Eu digo, amar. Ah, mas eu amo muito. Eu digo, não, isso é libido. Até os cães têm, mas não amam. É necessário conviver, aprender a sorrir se alguém nos desafia. Olhemos para ele e fiquemos rindo e dizendo assim, olha o psicopata me provocando. Uma das coisas que eu achava lindo do Chico era me dizer assim, Divaldo, meu filho, não pode haver nada melhor do que o pensamento. A pessoa está nos xingando e a gente está rindo, dizendo assim, Deus tenha compaixão de ti, feliz Pai nosso que está nos céus. Então isso é maravilhoso. Esta faculdade, para encerrar, porque não os desejo massacrar,
depois de muitos anos que eu não vinha a Bauru, eu gostaria de contar uma experiência. Porque eu sou um homem experiência. Eu estou sempre de frente, então eu vejo todo mundo. E nem todo mundo vê, tem muita gente míope. Mas então, eu adoro fazer a chamada psicologia de massa. Eu estou sempre em check-in. Eu já tenho cheiro de aeroporto. Eu vou tanto a aeroporto que de vez em quando eu me sinto em aeroportos psíquicos. E eu estou sempre em filas. E neste abençoado horário de verão que vem aí, Deus o detenha, mas que no norte nós não temos, eu estava um dia 5 da manhã numa fila e viajava a São Paulo. Mas graças a Deus eu sou muito alegre. Aí na leitura diz que eu sou um pouco retraído. De fato, eu acho lindo quando os artistas dizem assim, eu sou tão tímido. Pois é, eu também sou tímido. Pois bem, e eu estava rindo, achando a vida maravilhosa, quando alguém na terceira fila gritou de lá, ei, por que você está rindo? Eu disse, não acredito. 5 da manhã, eu tropeçado no psicopata, mas é muita benção. Mas continuei rindo. E ele gritou de lá, ei, você, por que está rindo? Eu disse, olha, meu amigo, eu estou rindo, porque eu estou rindo. Você está rindo de mim ou está rindo para mim? E eu digo, nem rindo de você, nem rindo para você. Por que não? É porque sou cego. Ele perdeu o jogo, todo mundo riu na fila e eu fiquei cego. Porque antes cegueira do que uma bofetada. Aí o homem saiu de lá e veio conferir. E eu, cego. Ele chegou e passou a mão. Eu não pestanejei. Ele disse, mas o senhor é cego? Quer dizer, quase. Mas não enxerga nada. Eu estou vendo assim um vulto. Mas que coisa, né? Tem os olhos tão claros. Eu disse, pois é. É que meu problema é no nervo óptico. Ah, é, não é? É. E o senhor está indo para onde? Eu aí corrigi a preposição. Eu estou indo a São Paulo. Ah, eu também. Em que voo o senhor vai? No voo tal. Eu também. Eu digo, só faltava ele ir no meu colo, porque nunca vi tanta coincidência. E então ele disse, e vai sozinho? Eu digo, sim, eu estou meio acostumado. Eles aqui me conhecem muito, eu viajo muito. Mas é cego. Ele disse, sou. E aí ele foi, e eu tive que continuar cego, porque ele ficou de olho duro em mim. E quando eu cheguei, eu disse ao funcionário, eu sou bem conhecido. Eu disse assim, meu filho, faça de conta que eu sou cego. Aquele homem que está me olhando, ele é meio psicopata, seu Divaldo, então me mantenha cego, hein? Você diga assim, vá aqui pela direita e dobre no último balcão. Fale alto, eu obedeço direitinho. Aí eu fiz o check-in, eu digo, e agora? Ele disse, vá à direita, dobre ali. Eu digo, Deus lhe pague. E aí, até que eu me vi livre do homem. Me vi livre, respirei, recuperei a vista, entrei e tal. Quando eu sento no avião, os senhores não vão acreditar. Eu sempre me sento no corredor, para não incomodar ninguém. Eu estava no 6C. Olho 6D. O homem. Eu digo, não acredito. Isso é provocação dos meus guias espirituais. Aí recuperei a cegueira. O homem do meu lado. Porque avião é uma coisa tão engraçada, o comportamento das pessoas que viajam. Eu prefiro ali, porque não incomodo ninguém. Mas, se vem e me incomoda, eu não me importo, até é bom que levanto. Mas, ele voltou, se bateu na minha perna, fez, seu Divaldo, nós vamos conversar, não é? Eu digo, não, senhor. Em avião não se conversa, porque nós alugamos uma poltrona. A pessoa que aluga o avião inteiro, já notaram, chega, dão gargalhada, conta anedota e tal. A gente quer cochilar, não adianta. E quando a pessoa vai levantar, puxa a cadeira da gente, arranha a cara da gente, puxa o cabelo da gente, levanta, ainda empurra. Esse é o neurótico que dobra a perninha e fica batendo tique, 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 tique. Não olhe para trás, porque ele vai lhe bater. Mude de lugar, por quê? Então eu disse para o homem, ele disse, o avião, nós alugamos uma poltrona. Não temos o direito de perturbar quem alugou a outra. Mas nós brasileiros alugamos tudo, etc. E eu não vou conversar, pode ter certeza. Eu vou aproveitar para me concentrar, fechar meus olhos, para o homem me deixar em paz. Ele disse, mas, senhor Divaldo, é que eu soube que o senhor é espírita. É? Sou espírita. Então eu queria fazer uma consulta.
Aqui dentro do avião, lá em cima. Por quê? Porque está mais perto dos guias. Eu disse, não, meu filho, meus guias baixam. Não é necessário subir tanto. De forma, e o homem insistiu. Eu resolvi tentar uma técnica de hipnose. Eu andei me metendo nesse negócio de hipnose, e aí eu disse para ele assim, durma. E fiz aquela voz cavernosa, durma. Quando eu olhei, o homem estava dormindo. Eu digo, nossa, eu não vou falar isso numa palestra, porque senão todo mundo cai dormindo, e eu nem terminar a palestra. E aí eu repousei, recuperei a vista, tomei café, no tempo que eu tomava café, né? Porque agora a gente não toma nada, graças a Deus. É dieta compulsória. Então eu chego em São Paulo, quando o avião bateu no chão, ele acordou, seu Divaldo, eu digo, já chegamos. Mas, seu Divaldo, eu vou lhe ajudar na bagagem. Eu não tinha pensado nisso. Eu digo, não, pode ficar tranquilo. Mas, seu Divaldo, como é que o senhor sabe qual é a sua mala? Eu disse, eu botei o sininho. Quando ela passa, tic-tac, tic-tac. Eu digo, é. E eu tenho um amigo que me espera, que é o Dr. Miguel de Jesus. Eu digo assim, pois é, eu tenho um amigo, ele sempre pede licença para me ajudar. E o sininho me adverte. Mas eu queria lhe ajudar, eu digo, não, já me ajudou muito. Muito obrigado, Deus o abençoe. E fiz de tudo e me vi livre do homem. E agarrei a mala, saí correndo, empurrei Miguel e desapareci. Me vi livre do homem, recuperei a vista. Mas eu atendo terças, quintas e sábados, são os dias de reuniões públicas. Eu atendo, chego às 6h30, vou conversando com quem tem interesse até às 8 horas. E quando eu dei uma olhada na fila, olha o homem na fila. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer. E a fila foi chegando, e eu fui abaixando a vista. Quando o homem chegou, eu parecia o Preto Velho, porque eu estava... E aí eu fiquei assim... E ele disse, seu Divaldo, eu soube que o senhor recuperou a vista. Graças a Deus. Recuperei a vista. Que bênção do Espiritismo. E aí conversamos, cara na cara. Seu Divaldo, como foi? Eu digo, olha, meu filho, depois nós vamos conversar sobre isso. Eu não quero nem me lembrar daqueles dias amargos e tal. Qual é o seu problema? Hoje ele é espírita. E eu terminei contando. Eu digo, você acha que eu ia perder o meu dia porque você estava com mau humor? De maneira nenhuma. Aí eu recorri à cegueira. Quem é que pode brigar com o cego? Somos muito amigos. Então nós podemos amar, dizer uma boa palavra. Quem é tão pobre? Esta doutrina maravilhosa veio até nós para nos libertar desses transes da violência, desse estado de torpor, de agressividade. Crise. A crise, palavra grega, sempre precede o progresso. Sempre estivemos em crise. Eu me lembro de tanta crise, há 2 dias o mundo ia se acabar. Eu já ouvi tanto isso que até já se acabou e não dou mais importância. Eu não sei se estou desencarnado no além, eu não sei se estou encarnado no aquém, porque já acabou tanto. E aí está marcado que vai acabar, que metade da Ásia vem para o Brasil, a outra metade vai para o Rio Grande do Sul. Mas vai ser uma beleza, imagine tanto avião trazer uma média de 100 milhões de pessoas. Mas o que é que você acha? Não acho nada, o problema é de Deus. Vamos ver, daqui para lá eu já desencarnei, mas eu vou reencarnar, que eu estou apressado para vir o mundo de regeneração. Então, se um dia vocês ouvirem falar que o meninozinho, o amarelinho, nascido no Nordeste, com 8 anos está pregando espiritismo, sou eu quem voltou. Então, tenho que vir, porque essa doutrina maravilhosa é o Cristo Jesus voltando. É a única doutrina à qual ele deu o nome. Não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, que vos mandará o Paracleto, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece. O Consolador. João 14, 16, 25, 26. E então veio esse Espírito Consolador para dizer-nos que a morte não existe. Veio Cristo. Veio como outrora aos transviados filhos de Israel. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou como escreveu Lázaro,
Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, as multidões exaltaram-se e os mártires, ébrios de júbilo, atiraram seu holocausto. Hoje o nosso holocausto, a nossa crise é existencial. Descubramos-nos, tenhamos a coragem de fazer a viagem interior, de reconhecer nossa pequenez, de dar direito ao próximo, de ser como é, e a nós o dever de sermos cada dia melhores. A doutrina espírita chega à Terra para acabar a crise moral do indivíduo, da família, do clã, da sociedade, a crise internacional, na hora que nós começarmos a amar. Porque o amor de Deus nos embriaga. Ele é tão grande, nós somos tão ingratos. Nós só temos razão para agradecer a vida, mesmo a vida ceifada, como diz Emmanuel, na obra mediúnica O Roteiro, pelo apóstolo Xavier. Uma vida mesmo marcada pelas dores é uma bênção. E nós que temos tantas dádivas, ao invés de reclamarmos, encontremos o nosso objetivo junguiano, o nosso objetivo de Frankel, e digamos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é colorida. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra em flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que tropeçam na multidão. A ti eu imploro e por eles eu oro, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que nós ouvimos e não esquecemos nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Obrigado, Senhor, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que tauteia uma canção, que legisla, porque eu vejo na terra aqueles que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia, e eu posso cantar o teu nome, exaltar, e sei que depois da vida, na outra lida, poderei cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, que atende a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos de melodias, de psicografias, de sinfonias, pelas mãos que atendem no seu colo o filho de um corpo alheio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, barcados, desesperados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu te agradeço a ti, porque posso bailar, e eu sei que esses que sofrem a expiação, na outra reencarnação, voltarão a caminhar. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for, um bangalô. Mas onde
onde exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me guardar, nem uma cama para repousar, nem um cão ou um gato para me acompanhar, nem assim reclamarei, porque eu te tenho a ti e te quero dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. É com muita emoção que nós agradecemos muito a vinda do Divaldo a Bauru nesta noite e encerramos o nosso encontro com a música Momentos Inesquecíveis, para que cada um leve em seu coração mais esta emoção. Obrigado. Estivemos, estudamos, debatemos, juntos ensinamos, aprendemos. Foi muito bom, importante.